essa pessoa, queira ou não queira, abriu portas para muitos day tradistas desse mercado. Em 2014, eu tinha 21 anos. Eu tinha feito R$1 milhão já. Tinha 1 milha na minha conta. Operando só mercado americano. Só nada de Brasil. Nada de Brasil. Basicamente, o que eu fazia era só operar. Eu pedia comida em casa, mas eu tava engordando muito, comia muito McDonald's. A minha sorte é que eu nunca fui um cara que usou droga. Aí, eu quebrei, perdi a grana, me alavanquei no mercado de uma operação. Aí fui trabalhar na Copenhagen para recuperar o dinheiro. Eu criticava bastante e a critico até hoje por conta da facilidade que ele pregava para trazer o conteúdo para a turma. É desleal, você tá pregando uma facilidade que não existe. E aí eu tinha feito uma parceria com uma corretora, que era a Toro Investimentos. Ou seja, eu abri centenas de milhares de contas na Toro. A Toro, só para você ter ideia, o ano passado era a terceira maior corretora do país sob o ponto de vista de rentabilidade. Os clientes da Toro, grande parte deles, topo de funil. Então, consequentemente, a maior parte, o maior lucro da corretora em si, zeragem. Você construiu o castelo do cara. Isso aí. De forma indireta. Sim. Isso é ruim, sabia? E aí ficou muito claro para mim que day trade não era mais como eu queria ser visto. Vocês vão me dizer vários nomes aqui, mas desses nomes que você cita, muito provavelmente você gosta de alguns, você não gosta de outros. Queira ou não queira, você, de forma ou de outra, você precisa saber como essas pessoas pensam, como os grandes pensam, como algumas figuras emblemáticas do nosso mercado, eles pensam. É uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui nos meus conteúdos. Muito embora não para saber a estratégia que essas pessoas influentes, elas têm. Não é isso. Mas eu gostaria de saber como essas pessoas influentes desse mercado de trade pensam. Muitas delas são polêmicas, muitas dessas pessoas às vezes são amadas pelo mercado inteiro. Mas como eles pensam? Como eles podem te agregar? Como eles podem trazer para você que está aí do outro lado uma maneira diferente de pensar e, consequentemente, de agir? De 10 palavras que essas pessoas falam, de repente você absorve 2, uma, e vai fazer sentido para você na sua trajetória. Consequentemente, esse meu conteúdo aqui, ele vai te agregar de certa maneira. Quem você gostaria que eu trouxesse aqui para conversar com vocês, passar um pouquinho do que essa pessoa pensa, passar um pouquinho da trajetória dessa pessoa e vou até um pouco mais fundo. Elas trabalham day trade de que maneira? Quais estratégias utilizam? Como gerenciam os seus riscos? E como se comportam ali mentalmente perante a tela. Diga para mim aqui embaixo quais pessoas você gostaria que eu trouxesse aqui. Uma coisa que eu gostaria de saber dessas pessoas que eu vou trazer aqui, trazendo conteúdo para vocês, é como eles pensam sob o ponto de vista de negócio, de trade. Há muitos anos eu não estudo mais sobre setups, sobre estratégias. Eu tenho uma estratégia validada desde 2014. Acho que se eu ficar estudando muito técnica, eu maço muito barro. Eu quero saber mentalmente. Eu me desenvolvo mentalmente todos os dias. Isso eu faço. Então eu quero saber dessas pessoas que eu vou trazer aqui, justamente sobre isso. Como pensam, como agem, como veem o day trade para a vida delas. Hoje, vou mostrar para vocês quem que eu vou trazer aqui. Odiado por muitos, né, amado por alguns. Essa pessoa, queira ou não queira, ela abriu portas para muitos day tradistas desse mercado, sobretudo na pandemia. Consequentemente, hoje penso de uma forma diferente, empreendedora, vejo muito empreendedorismo nele. E quem que será que eu vou trazer para conversar com vocês aqui? Daqui a alguns minutos eu mostro para vocês. Tá feio hoje para mim, viu, my friend? O mercadinho já caiu 2.000 pontos em linha reta. Reta. Shutdown nos Estados Unidos, deu uma pressionada no nosso mercado. Ó, o convidado hoje, ele é do Rio Grande do Sul, morava no Rio de Janeiro e basicamente veio morar em São Paulo agora. Eu percebi que tem falado pouco de day trade, quero saber se está operando day trade ainda. Tem 1,50 m meu convidado no dia de hoje. Empresário e tal. Exatamente. E aí... Tu encontrou algum? Você é o meu primeiro. Ah, tá. Eu falei, pô, quem são Os caras é cheio de ego, velho. Você sabe que os caras do mercado é cheio de ego, né? Pô, demais, velho. Demais. Tipo assim, vou dar um exemplo hipotético.
Eu não consigo chegar num André Machado, sabe, nessas figuras mais velhas. Sei lá, Roxo. Eles devem abrir a porta, mas, cara, você já chega meio assim, meio estranho, né? Não sei se eu consigo chegar, não. Aí você vai ver, a molecada deve ser essa molecada tudo mais nova que eu devo pegar pra conversar. Sim. Ou amigos, né? Tipo assim. A galera é muito realmente fechada, né, velho? Eles são essa turma aí da old school, então É. talvez eles tenham um olhar diferente da gente que trouxe uma inovação, né? É. Que são lá os caras velhos do mercado e É. Mas veja só, quando eu conheci você, eu conheci na época do O Mestre dos Candles, 2019 ali. 2019, É. no YouTube. Aham. Já diziam que você vendia bastante treinamento e tudo mais, mas, pô, você não mostrava a cara, Aham. né? E quando foi que você começou mesmo de fato, assim, no mercado, assim, para que eu possa fazer uma linha tênue aqui e ver, pô, o Mestre dos Candles, que sim, então, eu me lembro disso 2019, não foi 2019 que você começou, porque senão você já não começou já direto com conhecimento direto, né? Você Exato. começou quando? Eu comecei em 2011, cara. A gente saiu de Porto Alegre, de Alvorada, na verdade, que é a cidade que a gente se mudou. Meu pai era taxista, minha mãe era dona de casa / empreendedora. Já fez de tudo um pouco. Até vender flor na porta de cemitério a gente já vendeu. Ó. E eu ia junto pra... Você é filho único? Filho único. Uhum. E aí a gente sempre foi muito unido, né? E aí meu pai vendeu o táxi dele, era taxista, e a gente comprou um terreno e construiu uma casa numa cidade chamada Alvorada, que é uma cidade vizinha de Porto Alegre. É uma das 5 cidades mais perigosas do Brasil. Sério? Sério. Perde pra Canoas? Canoas. Não, tá louco. Canoas é bom, pô. É bom? Canoas é boa, bom. Porque Canoas é Alphaville, perto É ali, mesmo? Eu não sabia. perto de Alvorada, é isso aí. Aí, inclusive a família na época falava, meu Deus, vocês vão morrer. Porque toda hora saia na Zero Hora, que era o jornal lá, que é o jornal, pô, assassinato em Alvorada, incêndio em casa em Alvorada, as pessoas incendiavam, né? Tipo, Certo. era o modus operandi dos caras lá, os gauchão, pô, incendiavam as casas e foda-se. E a gente foi morar porque era um lugar mais barato, a gente comprou um terreno por R$7.000, terreno de 300 metros quadrados, e a gente construiu a casa por 15, a casa de madeira, etc. E a minha mãe sempre teve o sonho de vir pro Rio de Janeiro, de ir pro Rio de Janeiro, porque ela teve uma oportunidade, quando mais nova, de ser atriz. Só que ela me teve com 17 anos, então ela não pôde ir em busca disso aí, né? E ficou meio que um sonho abafado, mas sempre uma vontade. Quando eu completei a escola com 17 anos, isso foi em 2010, a gente deu um salto de confiança, falou, vamos vender tudo que a gente tem aqui em Alvorada e vamos pro Rio de Janeiro. Pro Rio? Vendemos tudo. A gente botou R$100.000 no bolso. Vendemos a casa, carro. Foi um caminhão lá pegar roupa, móveis, literalmente tudo. A gente foi... Você tem quantos anos hoje? 32. 32. E aí, fomos pro Rio de Janeiro. A gente tinha feito um cálculo que se tudo desse errado, em 2 anos o dinheiro acabava e a gente tinha que voltar lá pro sul, pra nossa terra natal e etc. Ia ser um vexame, né? Só que a gente foi completamente despreparado pro Rio de Janeiro. Sem saber onde morar. Ficamos ali um mês mais ou menos no hotel, procurando apartamento, e nisso dinheiro indo. Até que a gente achou um apartamento num condomínio chamado Vila do Pan, lá no Rio de Janeiro, fica na Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. E como a gente não tinha fiador, não conhecia ninguém no Rio, a única chance que a gente tinha era pagar 1 ano antecipado do aluguel. Aí já foi um pedaço. Final do ano tem reajuste. Ficou caro, a gente foi se mudar, a gente se mudou, foi lá pro Terreirão. A gente foi a Alvorada do Rio de Janeiro, o Terreirão. Que é meio que uma favela lá, assim. E aí, nesse meio tempo, eu falei, cara, o dinheiro vai acabar, preciso encontrar formas de ganhar dinheiro. E eu fui pra internet, eu botei como ganhar dinheiro sem sair de casa. Encontrei um monte de coisa, encontrei trabalhar com TI, encontrei trabalhar com designer, com, webmaster, site, uma série de coisas. E nesse meio tempo, nessas pesquisas, marketing multinível, Telex Free, Beboom. E aí encontrei mercado financeiro. Legal. Só que eu sempre tive uma visão que mercado financeiro era pra gente muito rica e pra gente que tinha muito dinheiro. Ou tinha uma faculdade de economia e etc. Aí eu comecei a estudar, comecei a entender, só que, ainda ali meio nebuloso pra mim, né? Aí descobri o day trade. Nessa época. Nessa época. E diz pra mim, com quem que você, tipo assim, viu as primeiras informações? Aí eu descobri esse negócio chamado day trade, fui pesquisar no Brasil por mentores. Cara, alguém tem que me ensinar esse negócio, não encontrei ninguém. Na época a bolsa tinha uns menos de 300 mil CPFs, era assim, uma coisa, era bizarramente.
E o conceito do day trade é tu comprar e vender no mesmo dia, pegar a variação ali e botar dinheiro no bolso. Eu olhava pra Petrobras, pra Vale, pra Bradesco, essas empresas, eu falei, cara, subiu 0,3%, 0,5% no ganhei dia. dinheiro nisso. Eu falei, cara, eu tenho que ter de fato um caminhão de dinheiro para que isso aqui tenha uma variação e eu ganhe alguma coisa. Nesse meio tempo, tá eu lá ainda, porra, e agora, e agora? Minha mãe entra correndo no quarto e fala, Suriel, a gente tem que ir correndo pra Estácio, porque você tá no 7º lugar da fila de espera pra entrar na faculdade e chegou a tua vez que os 6 anteriores, por algum motivo, não quiseram. E aí eu entrei pra faculdade de cinema, por conta do ProUni. Então a gente teve que ir correndo pra Estácio com um imposto de renda lá pra comprovar uma renda inferior a R$ 1.500. Fomos. Aí, cheguei lá e entrei pra faculdade de cinema e nesse meio tempo também, estudando ali, eu encontrei um cara chamado Tim Sykes. Tim Sykes. Esse cara é um americano. Ele é conhecido como o cara que é pioneiro no mercado de day trade, é o maior influencer, o maior professor, o maior mestre de day trade nos Estados Unidos. E ele falava de um mercado chamado penny stocks, que é basicamente ações que custam centavos, e é aquele mercado retratado no livro Lobo de Wall Street. Eu falei, cara, pô, interessante. Uma ação custa 2 centavos, vai pra 4, é 100%. E ele falava que podia começar com pouco dinheiro. Aí, pô, vou começar a operar no mercado americano então. Aí me deparei com uma lei que tem lá que você tem que ter no mínimo $25 mil, que é uma lei chamada PDT Rule. Aí eu falei, cara, porra, fudeu, né? Mesmo que o dólar na época era tipo 1,60, não Tem até hoje essa lei, né? tem até hoje, essa lei existe ainda, é uma lei que lá o mercado americano é muito fomentado, é uma lei de fato para o investidor ser consciente e entrar com um dinheiro que, porra, ele pode se movimentar e etc. Em comparativo com o mercado brasileiro, né, 1 a cada 2 americanos investe no mercado, enquanto que no Brasil hoje a gente tem beirando ali 6 milhões de pessoas, 3 a cada 100 investem, ou seja, 3% da população. Ou seja, o mercado financeiro é o que é, e ainda a gente tem um espaço gigantesco de crescimento. Se a gente botar 10 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas na bolsa, pô, o que será? Vai dobrar, triplicar o mercado nacional nesse contexto. Eu não tinha dinheiro pra comprar o curso desse cara, ele tinha vários cursos, eu baixei o curso pirata dele. Tinha um site chamado uTorrent, eu entrei lá, baixei o torrent. Baixava lá nos servidores do torrent. Exatamente, eu baixei o .iso, instalei o negócio, comecei a estudar o curso do cara. No curso dele, ele falava, olha, tem um jeito de você operar no mercado norte-americano, não tendo a necessidade de depositar $25 mil, que é tendo uma conta numa corretora fora do território americano. Daí você consegue operar lá dentro, e como não está no território, não tem a legislação, e dane-se. E ele ensina a operar numa corretora lá das Bahamas. Na época chamava SureTrader. Podia começar com $500 e eles te davam uma alavancagem de 6 vezes. Então podia operar com $3 mil de buying power, poder de compra. Aí comecei a operar, comecei a entender, comecei a analisar esse mercado, começou a dar certo, até que de repente eu comecei a ganhar muito dinheiro com esse negócio. Coisa de, na época, $10 mil da semana, $15 mil um dia ou outro. Mas operando lá fora. Operando só penny stocks. Só lá fora? Penny stocks, só penny stocks. Mas com essa exigência aí, o que você fez? Com o quê? Não peguei a exigência do day trade lá, a lei, o PDT? Não precisava porque a corretora não era situada em território americano. Então ela estava fora da jurisprudência da legislação. Entendi. E aí você podia começar com $500. Aí eu falei, porra, tô dentro. Comecei a operar, comecei a dar certo. Nisso aí, em paralelo, continuei fazendo a faculdade de cinema. Quando eu tô no meu 3º ano de faculdade de cinema, eu decidi largar completamente, faltando 1 ano para finalizar a faculdade. Que eu falei, cara, nisso daqui eu não vou ser bem sucedido. Vai tracionar? Mercado de cinema não vai tracionar. Minha mãe tentou e conseguiu fazer algumas novelas até na Globo, mas por algumas situações ruins que tem dentro desse meio relacionado a mulheres, ela acabou saindo, não compactuou com aquilo, e aí sobrou pra gente. Meu pai nesse meio tempo começou a fazer dropshipping. Meu pai é rato também, cara. Então eu sempre tive essa veia meio que empreendedora deles desde muito cedo. E aí, basicamente, eles entenderam que uma noiva tem 2 formas dela ter o vestido. Ela aluga o vestido e nunca mais vai ter aquele vestido depois do casamento, então aquela memória vai ficar nas fotos, ou ela compra o vestido e compra é caro. E ele trazia o vestido da China por R$400, vendia aqui por 800, 900, a noiva comprava e vendia no Mercado Livre. E aí começou a ganhar dinheiro com isso, depois também meio que começou a desandar, enfim. Em 2014, eu tinha 21 anos, eu tinha feito R$1 milhão já, tinha 1 milha na minha conta. Eu falei, caralho. Operando só mercado americano, nada de Brasil. Nada de Brasil.
A minha primeira vez que eu Então, fui quando você veio olhar... para o Brasil, já tinha mini índice, mini Já contrato. tinha. A primeira vez que eu nunca olhei. Inclusive, eu tinha um blog naquela época, que era o portstrader.com.br, que eu detonava o mercado brasileiro. Como é que você vai ganhar dinheiro com Petrobras? Olha essas ações aqui, subindo 100% na semana, 300% no mês. Eu falava, cara, é loucura você fazer isso. E aí, nessa época, eram muito sobre grupos no Facebook. Se usava muitos grupos, as comunidades no Face, etc. Enfim, aí eu quebrei. Quebrei, perdi a grana, me alavanquei no mercado de uma operação que era para ser a próxima Netflix da China. As ações lá da China estavam listadas na Nasdaq, que, porra, me alavanquei pra caralho achando que ia ter um surge ia ser uma supernova e não teve isso, me fudi. Aí fui trabalhar na Copenhagen pra recuperar o dinheiro. Ah, você chegou a trabalhar, então, E aí, 2014. minha carteira foi assinada como atendente de shopping, de vendedor de chocolate. Só que chegou aí na Copenhague, meu irmão, e não tinha absolutamente nada a não ser tudo que eu tinha que fazer. Era para ser vendedor, mas eu tinha que varrer o chão, eu tinha que abrir e fechar o caixa, eu tinha que arrumar o estoque, eu tinha que fechar a loja no último horário. Ou seja, eu falei, cara, não fui contratado para isso. Aí me demitiram em 20 dias, me foram mandado embora. Com o dinheiro que eu recebi, com mais um pouquinho que a minha mãe me deu, recomecei no mercado e comecei de novo. Aí, essa operação, ela me ensinou muito, porque é justamente nas perdas e nos momentos de dificuldade que a gente tem as nossas maiores lições. E qual foi o meu problema ali? Ganância e falta de gerenciamento, que é o problema clássico de todo trader. Nesse momento eu falei, cara, eu não quero mais permitir que isso aconteça. Eu comecei a desenvolver uma metodologia que eu chamo de diário de trader. Então, a partir dali, eu começava a anotar todas as minhas operações. Eu comprei ação tal, usando gerenciamento tal, usando estratégia tal, blá, blá, blá. Chegava no final da semana, eu tinha uma pilhazinha de operações que eu tinha feito, e eu ficava olhando aquilo, revisando, encontrando ponto cego e ajustando meu operacional. Então, o mercado norte-americano abre às 9h30 da manhã, fecha às 16 horas. Aí tem o fuso, a gente ficava ali. No final do pregão, eu ficava olhando aquilo e ficava ajustando meu operacional. Por exemplo, à tarde eu tava perdendo dinheiro. Porra, não operava à tarde, começava a focar em certo horário e isso aí ia melhorando. Chegou um determinado ponto, começou a ficar muito cansativo. Eu falei, cara, tá chato, tá tedioso, tá me consumindo muito, vou começar a gravar as minhas operações. Aí eu comecei a gravar minhas operações e postar no meu canal do YouTube na época, foi em 2017. Meu canal, 0 seguidores. E as minhas operações era tela preta, o gráfico rolando, o tráfego do mercado da corretora. Nesse tempo existiu o blog, que é Ports Trader. Sim. Que eu ficava meio que escrevendo. Parou o blog porque o blog também ele ficou meio que em desuso. Ficou em desuso total. E de onde surgiu esse nome Ports? Só pra entender aqui. De Porto Alegre. A primeira vez que eu cheguei no Rio de Janeiro, me apelidaram de Ports. Seu nome é Suriel Costa. Suriel Costa, É legal. E aí, porra, aí pegou e todo mundo começou a chamar. Eu falei, Suriel Ports Trader, entendi. Aí eu comecei a postar esses vídeos no YouTube. E se tu for ver meus primeiros vídeos, meu primeiro vídeo do meu canal é eu vendendo, shortando Twitter. Aí tô lá shortando Twitter, etc, falando, pô, tô shortando aqui, usando estratégia tal, e etc. Eu ficava narrando pra mim. Era muito mais fácil depois eu assistir aquilo e encontrar de fato um ponto cego nas operações e melhorar. Era meu diário de trader 2.0, digamos assim. Nesse meio tempo, eu comecei a perceber que, cara, o mercado começou a crescer, o canal começou a ganhar mais seguidores, mais inscritos, etc. Mas até então, tudo certo. Minha intenção era justamente melhorar meu operacional. Chegou lá por 2019, eu comecei a perceber que tinha muita gente pedindo, porra, quero aprender, quero aprender, quero aprender, quero aprender. E meu canal nessa época tinha 70 mil inscritos. Só que Já era bastante, mas ninguém sabia quem eu era. Era só a minha voz. E aí me apelidaram de Lombardi. Lombardi dos Por que trades. mestre dos candles? Eu me lembro mestre dos candles em determinado momento da sua trajetória. Porque eu precisava de um nome pro curso. Eu falei, cara, o mestre dos candles. Porque O nome do curso? Foi o nome do curso. Aí foi por isso que a turma apelidou você de mestre dos candles. Foi o nome do curso. E aí, ninguém sabia quem eu era, me apelidaram de Lombardi. Eu começava a chamar, pô, Lombardi. Não parece. Não parece, é só a voz. Você não parecia porque você era feio pra caramba, não, né, velho? Eu não percebi porque eu não queria parecer diferente. A minha intenção era só... Hoje o cara colocou as facetas, fez uma, né? Harmonização. Exato. Então, tá diferente. Aí ele resolveu aparecer. E aí eu tinha, na época, 24 a 25 anos. Eu falei, porra... E aí eu morava com um amigo meu, sem eu saber que eu morava com ele, porque eu morava sozinho, já tava numa cobertura, eu tinha 3 carros na garagem, tipo assim,
vivendo a vida, solteirão. Aí esse cara falou, irmão, vamos começar a operar junto, fazer as operações e tal. E aí quando eu conheci ele, a primeira vez que ele foi fazer uma operação foi no dia que o Bolsonaro foi eleito. E aí o que aconteceu com ele? Ele fez as operações e ganhou R$1.300. O cara ganhou R$1.300, velho. Aí saindo desse, a gente parou pra meio-dia, a gente foi lá pro Leblon. Ele numa Porsche. Já operando no Brasil ou operando lá fora aí? Já operando no Brasil. Aí em 2017 eu descobri o mercado brasileiro. Aí começou nisso daí, R$1.300, a gente foi pro Leblon. Ele numa Porsche, eu no meu Jaguar F-Type, que foi meu primeiro carro. Aí a gente tá lá, porra, o cara alucinado, né? Porra, R$1.300 numa manhã. O que ele falou? Cara, se eu ganhei R$1.300 numa manhã, imagina se eu ficar o dia inteiro. Eu falei, cuidado com essa porra. Isso vicia. Isso é viciante. Voltou. Voltou, continuou operando, saiu com R$40 no dia. Devolveu tudo. O mercado assim, realmente só subindo. Ele, cara, não é possível que isso aqui vai subir. Vou vender essa porra, vai começar a cair. Continuava, não sem stop, toda aquela coisa. Enfim. Chegou um determinado ponto que eu falei, cara, tu não vai sair da minha casa? Ele falou, porra, é que eu fui expulso lá, minha avó me expulsou e eu tô aqui. Enfim, o cara foi ficando e como eu também me sentia meio sozinho naquela época, basicamente o que eu fazia era só operar. Eu pedia comida em casa, mas eu tava engordando muito, comia muito McDonald's. A minha sorte é que eu nunca fui um cara que usou droga, velho. Porque assim, é uma vida muito solitária aí da Destroying. Mas eu nunca fui um cara que, porra, foi pra esse caminho, nunca bebi muito também. Hoje é porque tem muita comunidade, hoje tem muita... Hoje tem ao vivo. Não tinha, né? Não, é mais no texto, é mais fórum. Exato. Ou Blackboard, você lembra? Exato, E era uma parada muito solitária de fato. E até hoje, mesmo que tenha essas comunidades, o cara tá sozinho na casa dele, né? Então esse cara meio que começou a me fazer companhia. E ele era muito antenado em internet, em digital, que tava começando a despontar naquele momento. Aí, ele falou, cara, tem um cara chamado Érico Rocha, tá falando sobre fórmulas de lançamento, falando que dá pra ganhar dinheiro na internet com Eu já vendia. E etc. Tava começando a vender ele no final de 2019. E aí ele falou, cara, vamos fazer um lançamento. Então de 2017 até 2019, ninguém sabia quem eu era. Então coloca aí quase 4 anos, tinha uns 500 vídeos no meu canal do YouTube. Era. Tudo sem mostrar a cara, só a tela. Só a tela e 70 mil inscritos. Eu falei, tá, vamos fazer um lançamento, vamos testar isso. Só que, cara, imagina, digamos que seja numa segunda-feira foi meu vídeo sem rosto, na terça-feira eu já tô mostrando meu rosto, saca? Eu não fiz... Se eu tivesse hoje um nível de conhecimento de marketing, etc, eu teria feito uma baita antecipação, tipo, pô, quem é o Suriel? Tirar a máscara, eu sou o Suriel, Mr. N, etc. Enfim, aí, completamente aleatório, eu já começo o vídeo que eu mostro o rosto falando, pô, segunda-feira vai começar o lançamento do Mestre dos Candles, e etc, tipo assim, tudo desajeitado. Comprou uma câmerazinha lá aleatória ali com um gimbalzinho, enfim. Aí eu brinco até hoje, falo, cara, o Igor foi o cara que me revelou pro mundo, que ele me mostrou meu rosto. Era o cara que tava na tua casa. O cara que tava na minha casa. Ele revelou. Fizemos o lançamento ali em novembro de 2019. A gente fez R$300 mil nesse lançamento. Ixi, já era uma boa grana. Já era uma boa grana. Eu falei... Eu lembro que eu fazia R$300 mil, mas eu fazia vendendo treinamento presencial. Eu não me preparei para online na pandemia, porque isso aí é 2019, né? Sim. Tá falando, né? Pré-pandemia. Pré-pandemia, não é isso? Sim. Eu vendia bastante quando eu saía por aí, curso... Rodando no Brasil, lotando tudo. Eu modelei o próprio Rafa Trader, que você falou que tava aí ontem. Fazer o Trader Camp, né? É isso aí, Camp Trading. Mas eu fazia isso, 300 pratas por mês, fazendo treinamento presencial. E na ideia era operar com os caras, ensinar os caras e fazer isso. Aí você já veio pro online, né? Eu fui direto, fui diretão. Porque eu sempre fui um cara muito tímido. Então eu não tinha essa pegada de ir pro palco e etc. Até hoje, na verdade, as pessoas pensam, porra, Suriel tem um canalzão, pô, fala bem, etc. Mas não imaginam quão tímido e introvertido eu sou, né? E aí, fizemos 300 pratas nesse lançamento. Eu falei, cara, maneiro. Sem botar R$1, só usando essa audiência, essa audiência reprimida aqui. Falei, porra, ainda você não sabia sobre demanda reprimida. Não sabia nada disso. Grande parte das pessoas que querem vender alguma coisa, elas vendem uma pancada só, de uma vez só. Exato. Aí depois elas não sabem por que vendeu mais, porque não tá vendendo mais, as pessoas desistem, né? Mas é muito embora por conta da demanda reprimida. Então você vendeu 300 por causa de demanda reprimida. E depois, o que você fez? Imagina, não conseguiu vender isso? Foram 3 anos assim, né? De 3, 4 anos de demanda reprimida. Abriu um carrinho, pá,
E aí o que acontece é justamente isso, as pessoas elas até vendem um ponto e depois elas não sabem gerar de novo essa demanda, não sabem fazer esse desejo, essa criação de demanda de fato, né? Pra Quantos fazer caras você viu desde aquela época pra cá que cresceram, deu aquela pancada, pô, depois você não ouve mais falar daquela pessoa? Você lembra? Sim, sim. Grande A maioria grande maioria. de influenciador, micro-influenciador que Por quê? Porque surfaram uma onda isso, de puramente serem Não se influenciadores, não se reinventaram, não se estruturaram, isso. não tinham uma visão empreendedora, ficaram apenas focados ali no curto prazo do dinheiro que tá entrando e não pensaram, pô, como é que eu posso usar isso e projetar ali uma empresa, enfim. E aí começou a pandemia, e nesse meio tempo, meu canal começou a crescer, já tava ali em janeiro de 2020 com 200 mil inscritos, esse primeiro lançamento deu uma porradinha, Todo mundo em casa, todo mundo em casa, e aí nisso eu comecei a participar de vários grupos de marketing, de masterminds. por causa do E Érico Rocha. exato, aí fui lá pro Plat, do Érico Rocha, aí eu fui pro Gênios, que é um pessoal de copywriting. Aí comecei a conhecer todo mundo do marketing e os caras se projetando em 2020 como sendo o crescimento dessa era do digital. Eu falei, cara, vou aproveitar esse negócio. Quem te colocou no marketing digital foi o Igor? Foi o Igor. O Igor? O Igor botando no marketing digital. Você conhece, você fala com esse cara hoje ainda? Fala, um dos meus melhores amigos hoje. Caramba, você pode falar, irmão, obrigado, viu, mano? Obrigado por tudo. Obrigado por tudo, velho. E aí, estamos nesses grupos, eu vendo o pessoal se planejar para 2020, falei, cara, quero estar nisso daí, quero me organizar para também fazer 2020 ser um ano de expansão nesse meu braço educacional e nesse meio tempo, nesse paralelo ainda operando e continuando postando no YouTube, todo dia postando, mas já começando a mudar um pouco a ideia, não só narrando para mim, mas, porra, pessoal, tô fazendo isso daqui, etc, já comenta aqui embaixo. Já tava com o cara. Já pegando ali a noção de, porra, quer aprender, deixa um comentário aqui, já pegando a minha visão de infoprodutor, né? Só que eu não sabia nada de marketing e eu queria muito crescer. Então eu fui para um desses grupos e tinha um pessoal que lançava outras pessoas. Eu não entendia muito bem o que era isso. Como é que funciona? A gente é coprodutor, a gente projeta um lançamento, a gente faz esse lançamento acontecer, tu não faz nada, tu vai ser só o professor. Essa ideia, né? Não faz nada. Aí eu falei, porra, tá interessante, eu não tenho braço, não tenho equipe, não sei como funciona. Minha ideia foi, vamos fazer, vou entender e dali pra frente eu faço sozinho. Enfim, a gente fez janeiro, que foi o Projeto Renda Extra. Janeiro de 20 ou janeiro de 21? Janeiro de 20. Projeto Renda Ainda Extra. não era pandemia. Não era pandemia. A pandemia estourou em abril ali, foi explosão. Aí beleza, aí janeiro de 2020, irmão, a gente fez 6 milhões de reais. 6 Já em 2020? milhões, Ah, não, mas já na pandemia, né? Já. Pré-pandemia ali, né? Pandemia. 6 mil. Eu falei, cara. Foi com a PLX ou não? Não. Foi depois PLX. A gente nem existia nessa época. O Marçal. Sim, nem tava que nem existia. montado. Aí, eu falei, caralho, 6 milhões, velho. Que loucura. Nem se você quisesse operar day trade, você fazia esse valor assim. Porra, em um mês, não. Aí o cara falou, tá, mas aí na coprodução ficava 40% pro cara, 60% pra mim. Eu falei, tá, legal, beleza. Pago E a gente tinha investido 600 e poucos mil reais nesse lançamento. Fez o 10 bode de boys. Eu falei, porra, maneiro. Foi ali basicamente de final de novembro até meados de janeiro, essa preparação, e eu só pescando. Eu e o Igor lá, porra, pescando. O que vocês estão fazendo? Pô, faz sequência de e-mail, manda pra um grupo do WhatsApp. A gente só ali matutando, eu falei, cara, o próximo é meu. Aí a gente foi pra abril, o próximo lançamento projetando. Eu peguei 3 meses de espaço, de janeiro até abril, vamos projetar o próximo lançamento, vai ser... Cara, como é que era o lançamento de abril? Era a Semana Trader de Elite. Já veio o nome Trader de Elite? Daí veio o Trader de Elite nessa época. Por quê? Porque em 2019 ali, 2020, tinham 2 caras que eram os expoentes do mercado de day trade. Eu mapeei eles dois, que é André Antunes, scalper, e Rodrigo Cohen, que na época tinha um grande plano. Sim, o grande plano. Eu nunca sabia se o grande plano, quem que era o nome, porque tem a grande tacada. Tem a grande tacada do Góis. Quem modelou quem ali? Não tá sabendo. Eu acho que, na verdade, os dois modelaram a Empíricos com um grande salto. Boa. E aí, o que rolou, cara? Eu falei, porra, esses dois são os caras que mais... E até mais então, vendem. Antunes e o Antunes estava com... O Antunes era o primeiro. Com o Hanna ainda. Tava com o Hanna ainda. Tá. E aí o Antunes então era Scalper Trader. E ele tinha vendido 8 milhões no lançamento. Ele era o recorde no lançamento. Eu falei, cara, bati 6 em janeiro. E como é que você sabia desses números? Via Hot? Por causa dos grupos dos grupos. Então era muito comentado. E também, assim como no mercado de trading, os grupos também tem muito esse lance de ego. Todo mundo fica, olha quanto é que deu, olha quanto é que não sei o que, enfim. Aí, cara,
E eu sempre fui um cara muito competitivo. Eu falei, porra, eu vou engolir esses dois. Isso aí. E aí, só que eles estavam numa briga muito forte, ferrenha, os dois, um batendo no outro, um abrindo carrinho um dia antes do outro, era uma parada assim, eu, cara, vou comer por fora e vou engolir os dois. Aí nesse lançamento de abril, que foi a semana Trader de Elite, por que eu botei Trader de Elite? Porque o Antunes falava do Trader 4D, que era o cara que ganhava R$1.000 por dia, através do que ele tinha de big idea, de grande marketing, a melhor profissão do mundo. Certo. Então é o cara que tinha a melhor profissão do mundo, é o cara que ganha R$1.000 por dia. Eu falei, tá, legal. Aí pro outro lado era o Rodrigo Cohen com um grande plano, e ele falava do trader... Porra, esqueci o nome do cara. Enfim, mas era o grande plano. E eu falei, meu irmão, como é que eu posso criar alguma coisa que abocanhe essas duas ideias e qualquer outra ideia que alguém vier criar? Eu falei, porra, o trader de elite. Porque o trader de elite, obviamente, o cara ganha R$1.000 por dia. Obviamente, o cara tem um grande plano. Elite. Exato. E obviamente, o cara tem a melhor profissão do mundo. Eu falei, pô, virou trader de elite. Virou trader de elite. Era você e o Igor ou não? Era só eu. Aí era só o Igor, tava ajudando agora e começou a fazer a parte do copy. Ah, tá. Mas tava trabalhando com você. Tava junto. Tá. Aí beleza, aí nesse momento a gente começou a angariar pessoas, aí eu trouxe uma menininha pra suporte, que era a Mercedes, aí eu trouxe o cara, o Igor foi pra cópia, eu trouxe o cara que ia me ajudar nas filmagens, pra ele poder ficar uma coisa mais legal, aí trouxe o cara de tráfego, e era isso, basicamente. Aí a gente fez esse lançamento, a gente colocou 1.200.000 de tráfego nesse lançamento. Ixi, logo de cara, assim, porque você já tinha aprendido como funcionava o digital, a gente tava com caixa, eu falei, meu irmão, vou. Só que a gente começou a acelerar muito forte e o lançamento ia ser em abril. E a pandemia começou a aparecer, começou a sair em jornal, começou a realmente a assustar as pessoas. Até que em um determinado momento eu recebo uma chamada do Ícaro de Carvalho. Ícaro de Carvalho. Que até então, o Ícaro de Carvalho, eu não sei se ele tava com... Já não era mais, ele trabalhava com o Leandro Ruschel, sabia? Leandro Ruschel, sim. Ele inclusive ajudou o próprio Cohen lá atrás, no radar, o negócio lá que ele tinha feito. Uma vez eu tinha mandado uma mensagem pra ele, ele mandou assim, você fica aí ganhando dinheiro com esse mercado subindo e descendo, depois ele criou um negócio dele pra ele e bombou, acho que hoje ficou rico assim. Ficou muito rico, o novo mercado é explosão total. E ele mandou uma mensagem, Suriel, seguinte... Só uma vírgula, só um parênteses. Até então, na minha opinião, um dos primeiros a trabalhar com perpétuo, que era venda de curso. Aí o perpétuo. Exatamente. A gente não pensava nisso. Não pensava, era só lançamento, né? Só lançamento. E aí ele falou, cara, ó, segura a onda, porque a pandemia vai vir firme, ninguém vai querer comprar nada, a galera vai economizar dinheiro, e é isso. Eu falei, irmão, só lamento, eu já botei quase o budget inteiro, vou ter que ir. Nesse meio tempo o Marçal começou a espontar muito. E aí ninguém tinha feito ainda, nesse momento, lançamentos de 8 dígitos, né? Que era R$10 milhões. E aí o Marçal sempre foi um cara também muito ambicioso, muito projetado pra frente. Ele falou, cara, vou fazer um dos primeiros lançamentos de 8 dígitos daqui. E ele fez, com o Desbloqueio da Mente Milionária, fez 16 milhões, 14 ou 16, um desses dois, em abril. E meu lançamento era logo após. Só que ele meio que me deu confiança pra entender que as pessoas estão comprando. Ah, tá, mas você não conhecia ele... Conhecia ele. Você já conheceu ele aonde? Através do Marcos Paulo, que é um grande amigo meu de Gadasp. Paulo, você conhecia aonde? E eu conheci nesses grupos de Mastermind. Ah, tá, entendi. E aí, o Marquinhos na época tinha a orelha assim ainda, porra, feio pra caralho. Se eu era feio, o Marquinhos era mais feio ainda, meu. É feio, né? Parece que eles... Os ETs, né? O cara é um ET, né? Hoje ele tá gatão, pô. Hoje o cara, pô, um lindo. Tudo bem. Se recalchutou. O cara tá galã. E aí, falei, tá, eu vou ter que ir, não tem como, Ícaro, obrigado pela dica, mas porra, já botei muito budget. Irmão, a gente fez 19 milhões nesse lançamento. 19 milhões? 20, praticamente 20. E aí, na internet, nos grupos do digital, começou a virar sensação. Pô, o Suriel, aí entrava nos grupos já grandão, porra, fez 6, fez 19, fez 25 mil, estão assim no primeiro quarto do ano. Porra, a galera começou a estender o tapete assim, vermelho de fato. Obrigado, Sandra. Obrigado, viu, Sandra? E aí, eu falei, porra, nesses grupos de Mastermind, o pessoal começou a falar muito sobre quem iam ser os nomes do ano que iam fazer os maiores lançamentos. Aquilo começou a ficar na minha cabeça. Você sempre competitivo? Sempre muito competitivo. Eu falei, cara,
os meninos já não estavam vendendo igual. Parado no tempo. O grande. Até encerraram o grande plano. Encerraram o grande plano. Eu lembro o último lançamento A dele. melhor profissão do mundo já não pagava tão bem. É. E aí os caras ficaram. E eu, porra, atravessei. É. Vamos preparar para o próximo lançamento, julho de 2020. E aí, em julho de 2020, a gente faz o lançamento chamado Maratona dos Ganhos Rápidos. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar muito sobre maratona, sobre os maratonistas, etc. Eu criei toda a linguagem de maratona para aquele lançamento. E a minha ideia era, porra, tomei a decisão de dobrar o meu investimento em todos os lançamentos de 2020. Putz, então você investiu, o máximo era 1.200.000, você investiu 2 e pouco. Exato, nesse daí foi até um pouquinho mais, foi 3 milhões. 3 milhões. Botei 600 e pouquinho no primeiro, 1.200 no segundo e 3 no terceiro. 3 no terceiro. Sempre com apetite ao risco. E eu já tava pensando em outubro que ia ser o próximo, irmão. Se eu botei 3, eu tenho que botar 6 lá na frente. E já assustado porque ninguém tinha botado tanto assim, a galera ia ficar mais nos 4 ali, o Érico, no máximo dele tinha sido 5 milhões. Eu falei, porra, já vou despontar na frente nisso daqui. Nesse meio tempo, meu canal lá com uns 500 mil inscritos. E pra quem não sabe, o que é botar 2 milhões, 3 milhões assim? É para que você seja atingido, certo? Que você, que ele leve a mensagem dele, o produto dele para o maior número de pessoas. Até então, lá atrás, eu falei isso num podcast do Vasco. Eu criticava bastante e a critico até hoje por conta da facilidade que ele pregava para trazer o conteúdo para a turma. Mas veja só, uma coisa eu te disse assim, ó, venha trabalhar com day trade, por quê? Porque o day trade ele vai te dar muito dinheiro. Outra coisa é, se você trabalhar com day trade, você vai conseguir comprar 100 cafezinhos desse aqui. De que jeito? 5 minutos do seu dia. Como? Com quanto? R$200, R$100, R$1.000. Então, nós que trabalhávamos nesse mercado há muito tempo, com uma dorzinha de cotovelo, principalmente porque a gente também vendia, pô, cara, isso é desleal você vender desse jeito. É desleal, você tá pregando uma facilidade que não existe. Você tá entendendo? Sim, sim. É uma facilidade que não existe. Então a gente não usava dessas armas para vender, porque, poxa, cara, a gente vinha com medo, né, de vender facilidade para as pessoas. Né? Agora, quando ele já chega com 3 milhões de tráfego, né, que quer dizer isso? Quer dizer que com esse copy, que se não foi se foi do Igor, foi o seu, né, de um coração, ou lá da vaca, ou algo do tipo, pô, ele atinge quantas mil pessoas, né? O seu maior lançamento, quantas mil pessoas, leads você tinha captado? 720 mil leads. 720 mil leads. Você acha que ele atingiu 720 mil leads assim, ó? Venha para a Bolsa de Valores, que é aqui que você vai conseguir ter um futuro. Não. Foi uma cópia agressiva. Você obrigatoriamente precisa furar a bolha, e para furar a bolha você tem que ser disruptivo e tem que ser altamente fora do padrão comum. Então, esse lançamento da Maratona dos Ganhos Rápidos foi um lançamento que tava eu, o Antunes e o Cohen literalmente para disputa na mesma semana dos leads. Ai, cara. Todo mundo ia abrir carrinho no mesmo... Inclusive, em 2020 foi uma das semanas que mais vendeu na Hotmart naquela época. Você vendia Hotmart desde o princípio? Desde o princípio Hotmart. Você pagou 10% de taxa? Sim ou não? Começou em 10. Na curva? Começou em 10, os primeiros 300 mil lá atrás foi 10, nos 6 tava uns 8 e de lá pra frente caiu pra 3%. 3%. Porque, porra, você tracionava bem. Muito, muito. Na Hotmart, se somou os melhores anos, foi 20, 21 e 22 ou 20, 21? Foi os melhores anos. 20, 21, os dois, os melhores anos disparados. 20, 21, 22. 3 anos. Em 3 anos você vendeu foi o maior crescimento, né? Hoje tem faturamentos maiores, mas não é uma supernova igual foi 19, 20, 21 ali, 22. E, pô, eu lembro que saiu na Hotmart e tudo mais, vendeu 150 milhões? Os 3 anos? Ou não? A gente vendeu 140 milhões só em 2020. Só em 20? É. Então somou os 3 anos. Tipo, a gente tem 240 milhões de faturados. 240 milhões Hotmart? Caramba. Se você tirar um extrato, vai aparecer lá os 240 milhões no Hotmart, aquele extrato que você tira? Que legal. Então aí você já começou a frequentar esses grupos já como referência. Gigante. E aí a Maratona dos Ganhos Rápidos foi um lançamento que a gente fez 27 milhões. Esses 27 milhões foi margem de quanto? Tipo uns 30%, 40%? Margem mesmo, sabe? Cara, eu botei 3 milha e a minha equipe tinha umas 20 pessoas. Então foi uma margem. Ganhavam também. Foi, digamos que desses 27 sobrou uns 20. Porque assim, ó, veja só, hoje a gente estuda um pouco mais sobre margem.
né? Sim. Pô, tá jogando, não vamos chegar lá, mas tá jogando outro jogo, e a gente se preocupa muito com margem. Não é quanto você fatura. Pô, você tá jogando um jogo agora de alavancagem patrimonial. Ali não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Exato. Qual que é a sua margem que você tem na sua empresa? Pô, não adianta eu faturar, sei lá, 70 milhões ano, se eu tiver uma margem de 5, 10%, entende? Pô, você quer extrapolar o máximo possível a margem. Exato. Então, tipo assim, lá atrás talvez você não pensava muito em margem, Não. nem em valores, mas hoje, trazendo a valor presente, você poderia falar uns 60% de Por aí, margem? por aí. Tudo isso? Tudo isso. Caramba. Naquela época era muito enxuta a minha equipe, e era basicamente o maior custo era tráfego. O maior custo era tráfego. Maior, não é? Disparado. E você fazia uma partnership com o COP, com o tráfego? Muito bônus. Só que era um bônus assim meio que, tipo, porra, se a gente faturar X, tem 5 vezes salário, 10 vezes salário. Ah, então você nadou bem. Nada. E aí, aí teve esse lançamento de outubro. Aí no lançamento de outubro tem esse dos 720 mil leads, eu investi 6 milhões em tráfego, não tinha audiência para isso. Uhum. Então eu tive que pegar desses 6 milhões, 1 milhão, para usar de distribuição de conteúdo. O meu conteúdo realmente ser conhecido por muita gente. Muita gente. E 5 de captação. Sim. Então, a gente começou com o CPL, um custo por lead, um custo de captação muito alto, porque é muito dinheiro. E eu precisava, aí que entra a parada do café, aí que entra o negócio da vaca, eu precisava, assim, ser completamente louco pra poder, disruptivo total, pra poder chamar a atenção do cara e captar a atenção dele. Só que esse do café foi completamente aleatório, porque a gente tava numa bateria de gravação, gravou lá uns 50 criativos ao longo do dia, a equipe toda cansada, a gente parou no final do dia pra tomar, no final da tarde, umas 5 da tarde pra tomar um café. Aí, pô, tamo lá, tomando café ali, eu e mais uns 4 filmmakers estavam comigo. E aí eu tava ali comendo um café e uma rabanada. E nisso, vem a mulher trazer a conta. E na hora me deu um gatilho, eu falei, cara, liga a câmera. E aí ela vem, ela começa a vir, vem de novo. Ó, fez cinema. Precisa gravar criativo? Ajuda. Pra caramba. Você pode ver o Thiago Finch lá, que estudou isso, enfim, Tá louco. Faz uma puta diferença. Exato. Aí a mulher vindo, eu falei, não, espera aí. Liga a câmera. Quer ver eu pagar esse café e essa rabanada? Nem era um croissant, velho. O cara começou a me chamar de trailer do croissant, nem era um croissant. Era uma rabanada. Era uma rabanada. Aqui tem um cafezinho, tem uma rabanada aqui. Quer ver eu pagar isso daqui fazendo um trade? Quanto é que deu? Aí ficaram reclamando, enxurrada de comentário que tinha dado R$40. Que café louco é esse de R$40? Enfim, fazer uma operação. Olha aqui quanto é que deu. Ganhei. Aí paguei no cartão de crédito. Eu falei, porra, paguei meu café com o trade. Nesse momento, começou a viralizar esse criativo. E esse criativo sozinho trouxe mais de 100 mil leads. Sozinho. Carregou boa parte do lançamento. E eu comecei a fazer variações dele. Comecei a pagar o açaí com trade, o tênis com trade, uma série de coisas. Até que a Cielo... a Cielo fez uma campanha, um determinado ponto, que era como é que você vai pagar? No débito, no crédito ou no trade? No croissant. Falei, caralho, ali de fato ali estourou. Aí eu falei, porra, uma forma de pagamento agora é o trade. Aí isso no lançamento foi maravilhoso. Sim. Esse lançamento aconteceu várias coisas assim inusitadas que tava tudo dando errado pro lançamento. E essas críticas não tentavam te parar de alguma maneira ou não? Muito. Era bom? Porque eu aprendi uma coisa, quanto mais haters você tem, quanto mais caras comentaram aqui embaixo que você é um vale nada, que você é isso, você é aquilo, mais esse vídeo performa. Exato. É incrível isso. Sim. Consequentemente, você tem um lead barato. Tipo, o grande objetivo de nós que operamos mercado e produzimos de alguma maneira via empreendedorismo é que a gente atinja o maior número de pessoas para que a gente possa fazer o maior número de negócios. Isso é um trade, correto ou não? Exato, total. Então tá bom. Quando vem um hater falando é bom, porque você distribui o máximo possível. Como que você lidava com isso? Tipo assim, porque, porra, era tanto nego me enchendo o saco. O cara, ele acha que tá te atacando, te prejudicando, na verdade ele tá te impulsionando pra você atingir mais pessoas, exatamente. Principalmente quando eu chegava ali, criticava você, imagine, toda aquela minha base ia te conhecer. Sim, total. Você dava, tipo assim, pô, sabe quando você tá numa fogueira, você joga sal na fogueira? Acaba que ele que se torna mais conhecido aí. E tu vê que, como eu tava com um volume muito grande de audiência naquela época, eu via todos esses ataques e eu nunca repostei uma pessoa. Não.
Porque tinha muito lead comigo, então os caras ficavam atacando. Se eu fizesse uma repostagem, pô, todo mundo ia conhecer o cara. Então eu tinha essa noção, cara. O cara me ataca, eu não reposto. Uma vez eu fui criticar o Ryan Santos, sabe? Sei. Porra, o cara, um expoente do marketing digital, né? Sim. Aí sabe o que ele respondeu pra mim? Ele falou assim, era justamente o que eu queria. Pessoas como você me repostando. Eu fui criticar porque ele falou de mulher lá, não sei o que. Eu falei, caraca, velho, você é tão lixo desse jeito, né? Mas respondendo a tua pergunta sobre crítica, eu sempre fui um cara muito focado em mentalidade. O primeiro livro que eu li sobre esse assunto eu tinha 7 anos. Minha mãe me deu um livro chamado A Ciência para Ficar Rico. E dali pra frente eu comecei a estudar sobre mentalidade, lei da atração, essas coisas todas. Li muito livro sobre isso. Então eu sempre tive uma mentalidade meio que tranquila. E um dos meus mentores chama Grant Cardone, que é um americano lá, fala muito sobre real estate, sobre mercado imobiliário. Ele fala, cara, se tu não tem hater, é porque tu não tá fazendo porra nenhuma. Hater é basicamente o termômetro do teu sucesso, que quer dizer que tu tá fazendo barulho. Então o sucesso incomoda as pessoas, principalmente aquelas que não têm a dimensão de mentalidade que você tem ou visão de ataque que você tem. Enfim, e aí nesse lançamento foi o fechamento do ano, a gente fez 70 mil alunos, e eu tava olhando pros números, e eu via que a bolsa tava com 2 milhões e pouquinho de inscritos, e meu canal tinha 1 milhão e 200 mil inscritos. Eu falei, cara, praticamente todo mundo que tá indo pro mercado tá vindo do meu lado. E aí eu tinha feito uma parceria com uma corretora, que era a Toro Investimentos. Nesse meio tempo eu devo... Foi a primeira corretora, não? Primeira corretora. Por conta desses masterminds. Eu conheci um pessoal que foi o primeiro, aquela turma que me lançou em 2020, em janeiro, do projeto Renda Extra, são lá de Minas, e o cara que era fazer o tráfego daquele lançamento era muito amigo do Gabriel Callas, que é o dono da Toro lá até então, naquele momento. E me conectou com o cara. Antes de ser comprado pelo Santander? Muito antes. Então assim, eu abri centenas de milhares de contas na Toro. Lá na frente a Toro é vendida por um deal bilionário. Eu recebi rosca nessa parada. Recebi o fim lá. Você construiu o castelo dos outros. Exato, já recebi lá o fim. A Toro, só pra você ter ideia, até o ano passado, de mini índice e mini dólar, é um dado importante isso que vocês vão ouvir, era a terceira maior corretora do país sob o ponto de vista de rentabilidade. Aí você fala, terceira? Sabe por quê? Porque os clientes da Toro, grande parte deles, topo de funil. Consequentemente, a maior parte, o maior lucro da corretora em si é a zeragem. E a Toro é a maior zeragem. A Toro é a maior zeragem de todas as corretoras. Então, você construiu o castelo do cara. Isso aí. De forma indireta. Sim. Isso é ruim, sabia? Quando eu deixei de jogar o jogo, e não tem muito tempo, foi agora, em fevereiro, eu falei assim, ó, esquece, eu não vou mais construir castelo de ninguém. Todo público que eu cativar, alcançar, esse público eu vou trazer para dentro de casa, igual você que está me assistindo. Se você hoje simpatiza com o que eu falo, você tem uma grande oportunidade de estar dentro das minhas comunidades. E eu vou represar todo mundo para que eu possa gerar para essa pessoa não uma probabilidade de ser gerado, alguma coisa, enfim, que eu aumente o LTV dessa pessoa. Depois, aqui embaixo, você vai dar uma olhada numa comunidade que eu tenho chamada Seleto Live. E aí, só para você ter ideia, hoje eu estou represando essa jornada de casa, lógico. E olha que eu fiz, tipo assim, organicamente, eu fui para várias áreas, né? Pô, do mercado empreendendo. Mas essa área me deixava... Beleza, fui muito bem pago. Pô, desde quando eu comecei, eu só tive 2 casas até hoje. Genial, BTG Pactual, genial hoje. Mas, cara, quando eu via que você acabava construindo o castelo dos outros, é ruim, tá? Dá uma sensação de, porra, isso eu poderia ter feito pra mim. Na verdade, você poderia ter sido participante do equity. Poxa, exato. E aí tinha um baita fee de influencer, mas era o cara que ficava ali com uma parcelinha e os caras com o bolo inteiro, né? E aí isso começou a abrir muito meu olho. Eu falei, cara, como é que eu entendo, como é que eu participo disso de fato? Eu não sou apenas um cara que tá na margem, marginalizado dentro do mercado financeiro, que é o cara de fora. Sim. Como é que eu tô dentro desse negócio da Faria Lima e de fato construo alguma coisa ali? Isso já 24, 25, 24, 23. Isso daí, aí eu seria as ideias assim, a parceria com a Toro foi em 2020, aí 2021 eu já tentando sair desse lado influenciador, querendo ser mais empresário, me questionando se o que eu tinha feito em 2020 tinha sido pura sorte ou se tinha alguma metodologia. Eu lancei uma agência de lançamentos, comecei a pegar outros caras do mercado e potencializar esses caras, que era na época Next Level. Aí, porra, lançamentos que a gente já fez por aí, Carlos Magno, é um cara que a gente fez toda a pivotagem dele de marketing para mercado financeiro,
A gente já ajudou com consultoria Tio Uli, um cara grande de mercado. Diego Velasquez é um cara de cripto, tinha 800 seguidores, um dos maiores hoje. Tinha 800 seguidores, a gente, pô, levei muita base pro cara, o cara fez múltiplos 8 dígitos com a gente. E eu falei, não, legal, tá validado esse negócio. E aí, em 2023, eu comecei a desenhar essa mudança de quero sair do lado marketing, que isso começou a me cansar, eu comecei a ficar enjoado de andar naquele círculo do digital, que era basicamente o que você falou agora, uns minutos antes. É o cara que fatura bem, mas olha pra vida dele, não tem nada, muito set, uma galera muito que de fato vive uma vida que na internet é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Muito. Sabe uma coisa que eu percebi, então, já pra gente criar uma polêmica nisso aí? Eu percebo a galera do marketing digital muito assim, ó. Faturei 1 milhão, beleza? Só que o cara gastou 990, beleza? Sim. Só que ele precisa se portar perante as pessoas de uma maneira meio, vamos supor, pô, eu sou suficientemente de renda, suficientemente não sei o quê, só que o cara, na verdade, não construiu nada, velho. Zero. Não construiu nada, isso é. Isso tem muito no digital, cara. Demais. Eu moro num lugar que, cara, eu nunca vi a maior concentração de pilantra por metro quadrado Assim, do país. É o lugar onde eu moro. Virou a meca do Tem muito dublê ali, viu? Tem muito dublê. Você é um bom barão. Isso aqui é o que os caras, eles têm aquele saldo na Hotmart, mas não tem, não tem de fato uma construção de patrimônio e são muito irresponsáveis nisso e muitas vezes até mentirosos, pô. E aí eu percebi que nesse meio termo, veja só, vamos dizer que você operou o mercado de fato para ser como se fosse primeira renda até 2018, 2019, de fato. Depois você começou a produzir conteúdo, acho que é o primeiro grande salto que você faz. Você vence a vergonha, né, de aparecer, começa a aparecer. Pegou uma janela de oportunidade que foi a pandemia, mas estudou marketing digital, então já não era só a primeira fonte mais, o day trade, certo? Eu falo para as pessoas que o day trade, que o mercado financeiro assim, é isso aqui, ó. Ele é fechado. Para entrar nele, você tem que entrar igual você entrou mesmo, day trade, beleza? Produziu conteúdo, tentar e expandiu, puf. Só que aí nessa expansão eu vi que você criou uma mesa, você já tentou trabalhar com robôs. O que você me diz sobre mesa, robôs nesse período? Porque eu não vejo você falar mais disso. Não. Eu comecei a perceber o quê, cara? Que as pessoas olhavam a minha vida, percebiam tudo que eu fazia, me viam em tudo quanto é lugar, começavam a me medir. Porra, o Suriel tá com RM no pulso, cara. Começaram a pensar, porra, o Day Trade fez isso tudo? E não. Day Trade foi uma parte disso tudo, foi o que projetou, foi o que me tirou do zero, foi o trampolim, exatamente. Só que tu vê, meu Instagram é Ports Trader. Então é o cara, então eles sempre projetavam isso, uma vida igual a minha, só que tendo apenas uma fonte das que eu tinha. Então é impossível você chegar lá. E tudo bem que por conta do marketing, aquilo foi a porta de entrada. Mas se tu for ver, por exemplo, a mentoria Trader de Elite, só tem um módulo de Day Trade lá dentro, que é o primeiro. Que o primeiro módulo de Day Trade, depois o segundo módulo é Swing Trade, e cada um era dado por um professor. Então eu ensinava Day Trade, o Pablo Marçal ensinava mentalidade, Tio Uli ensinava longo prazo, o Roxo ensinava opções. Então esses eram os caras que estavam dentro da minha mentoria. Sim. Então assim, 70 mil alunos aprenderam um ecossistema de coisas, e o cara queria só focar no Day Trade. E aí, a gente tem ali começando a estudar sobre empresarial e etc, a gente começa a ver que a CLTV desse cara é muito curto. E você tem que ficar sempre rotacionando e trazendo mais gente. Nesse meio tempo, 2023 por ali, a gente começou a ganhar um grande competidor no mercado de trading, que são as casas de aposta. Então as bets, que pra mim são, o que faz ali o brasileiro ficar de fato cada vez mais pobre e ferrado. Só que a gente começou a ser visto na mesma prateleira desses caras. Os caras da aposta, os caras dos cassinos. O trader é apostador. Deixou de ser aquele negocinho. Nossa, trader, cara. Então se é pra perder dinheiro, eu não quero perder dinheiro na angústia como causa do day trade, eu quero perder dinheiro pelo menos me divertindo, dopaminado, como eu tô lá no Tigrinho. Então, a gente na mesma prateleira começou a perder muito público pra esse cara. Começou a decair completamente no mercado. Total. E pra você furar a bolha de novo e ser ainda mais, ser a versão 2.0 do cafezinho do croissant e da vaca, etc., tu ia ter que bater com esses caras. Aí esses caras fazem o quê? Aí põe um Neymar, aí o cara põe como é que tu compete com esses caras que colocam 1 milhão? Tu acha 6 milhões muito? Imagina os caras que colocam 1 milhão por dia.
em tráfego. É impossível combater os caras. E aí também, o que aconteceu? Patrimônio cresceu, muito sucesso. Comecei a empresariar em outras áreas, aí criei a mesa proprietária, a M3, que a minha ideia era, projetar, entendi que mesa... Mas o tempo tava assim, né? O tempo já tava assim, você surfava muito bem, você surfou bem demais, e surfa ainda a parte da mesa. Surfei entre aspas, né? Eu entrei na água, vem cá, a água tá quentinha. E lá no meio a água começou a esfriar, e agora, o que eu faço? Por que você não tá tracionando mais? Entendeu? E aí? A água tá quentinha, e aí? Eu entrei. São os desafios do segmento, né? Todo segmento tem suas dificuldades, aí esse tem uma dificuldade muito grande, que é a geração de caixa interna dentro da mesa proprietária. Enfim, e aí, circulando nesses meios de grandes empresários, etc., ficou uma coisa ainda mais clara para mim. Você faz a mesma coisa que você fez no passado, né? Tipo assim, começou no marketing digital, frequentar os masterminds. Putz, você encontrou uma janela de oportunidade. Muito. E hoje eu percebo que você começa a frequentar os clubes da vida. Exato. Que já vão te dar uma coisa diferente do que a gente tá pensando. Total, né? Exato. Só que quando eu tava nos masterminds, nos grupos de marketing, o assunto era marketing. Quando eu tô nesses outros grupos de grandes empresários, o assunto são as empresas. E eu olhava pra mim e falei, porra, não tem uma empresa, eu falo sobre day trade. Sim. Eu não conseguia chegar pra um Alfredo Soares da vida e falar, pô, Alfredo, vamos fazer day trade? Não tinha como, não cabe. Até fora de cogitação. Então você fechou a M3 e... A M3 fechou. Conseguiu fechar sem dever ninguém e tudo mais? Ficou tudo certo. Ficaram alguns resquícios de pessoas que ficaram no meio do caminho, tipo, pô, fizemos acordos lá, o pessoal saiu de boa. Sim. E aí ficou muito claro pra mim que day trade não era mais como eu queria ser visto unicamente, mas como parte da minha história e da minha jornada. Inclusive hoje, se a pessoa quiser aprender day trade, ainda tem meus cursos lá, mas eu não dou ênfase pra isso. Que a minha pegada hoje é ensinar as pessoas 3 coisas: multiplicar, proteger e perpetuar patrimônio. Que foi de fato o que eu fiz e é o que foge completamente da galera do digital. E principalmente porque eu quero criar um negócio dentro do mercado financeiro que algum dia possa ser vendável, possa ser vendido, que possa ser... O meu sonho é um dia um IPO. Então imagina, lá atrás eu começava a operar ações no mercado, penny stocks, etc. Para mim o círculo fecha quando a minha empresa vira e eu passo a operar a minha empresa, saca? Dizer que é uma coisa, uma visão. Então o seu canhão tá virado agora, Ports Capital. Explica o que é a Ports Capital e quais são os seus próximos passos agora. Bom, na essência a Ports Capital é uma wealth, onde a gente pega a grana do cara e ajuda a organizar, a potencializar, a estruturar todo esse patrimônio. A gente também tem um braço forte de alavancagem patrimonial com imóveis. Eu acho que o real estate, mercado imobiliário, é algo que realmente perpetua, né? Tu vê os caras mais ricos do mundo, os caras têm real estate muito forte, gera renda, aumenta patrimônio, e a gente tem veículos que ajudam um cara a potencializar imóveis na carteira dele, que é justamente consórcio, que é home equity, uma infinidade de formas de levantar crédito para o cara poder aumentar o patrimônio através dos imóveis. E eu particularmente tenho muito imóvel na minha física. E começo a ter um lifestyle onde de segunda a sexta eu tô aqui em São Paulo, final de semana, porra, pra onde que eu vou? Pra Angra, vou pra Gramado, vou pro Rio, vou pra Balneário, que são lugares que eu tenho bases. E aí também nesse segmento, isso é maneiro, isso é a questão de trazer dinheiro para dentro de casa, gerenciar esse patrimônio, mas eu comecei a perceber também, estando nesses grupos, já pegando a visão, que as pessoas elas querem relacionamento, elas querem fazer parte de algum grupo conectado, tanto que eu faço. Só que os bancões, as grandes corretoras, elas não proporcionam isso. Um private do Itaú nunca me ligou pra, porra, vem pra cá pra um grupo de relacionamento, nunca. Exceto uma vez que me chamaram pela uma semana que ele deu one no cartão, mas eu cheguei lá, só tinha, porra, cabeça branca, não fizeram nenhuma interação. E eu falei, cara, como é que eu posso fazer um grupo de networking com foco em patrimônio, investimentos e finanças? E aí surgiu o Conclave. Que o Conclave é um braço dentro da Ports Capital, que tem o braço de mercado financeiro raiz, mercado imobiliário e o grupo de negócios, que é o Conclave. Ali dentro tem pessoas que estão focadas em crescimento de patrimônio, mas pessoas altamente formidáveis nos seus diferentes segmentos que geram insights para o grupo fabulosos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O próprio Alfredo Soares é um dos nossos advisors aqui, né? O exemplo do Nicolas, por exemplo. O Nicolas, ele é advogado. Sim. Ele tem um escritório com 400 advogados, mas ele não é qualquer advogado, ele é um advogado focado apenas em ativos estressados. A mulher dele é CFA, então é um cara muito, muito forte dentro e ele é economista também. Olha que interessante o business do cara. Ele compra dívida.
ele chega, por exemplo, para um cara que tem uma dívida de 10 milhões para receber em um determinado ponto no futuro, ele chega pro cara e fala, porra, eu te dou 1 milhão agora, tu entrega essa dívida para mim. Comprar um precatório. Exato. É um direito para receber. Aí ele pega essa dívida, paga 1 milhão, e ele, como tem todos os 400 advogados dele, ele faz um estudo para entender em quanto tempo ele precisa de uso de mão de obra, hora homem, para poder executar esse processo e receber esse capital. Digamos que seja 2 anos. Custo para essa equipe de 2 anos é mais 1,5 milhão. Vamos botar assim. Então ele teve um custo de uma dívida de 10 milhões, de 2,5 milhões para executar e receber. 1 milhão que deu pro credor lá, 1,5 milhão para a equipe, 2,5 ele vai pro mercado, capta 2,5 milhões e devolve mais do que 100% pro cara. Então imagina, ele nem tira os 2,5 milhões do bolso. Não. Ele capta num pool de investidores com ativos alternativos, né? Esse é um ativo alternativo estressado. Devolve 2,5 milhões pro cara, o cara dobra o patrimônio em questão de 2, 3 anos ali, e ele fica com todo o spread. Nisso o cara faturou quase 800 milhões só nesse ano. É um outro jogo. É um outro jogo. Quando a gente, às vezes você pode ser crítico no tipo de conteúdo aqui, mas é um conteúdo extremamente valioso, porque você mostra a evolução de alguém que começa com day trade, você está entendendo? E hoje tem uma cabeça completamente disruptiva voltada a negócio. Sim. Hoje eu acordo todos os dias, Suriel, com um pensamento, Fabrício, eu preciso me desenvolver nos créditos privados no país, seja montando FDICs ou qualquer veículo que seja para que eu possa atender uma ala de empresários sob o ponto de vista de crédito. Lógico, travando tudo, seja uma duplicata a receber, seja um avião. Uma garantia. Exatamente. Esse é o meu grande foco. Aí você fala, por quê? Porque, por exemplo, uma operação dessa para mim, hoje, ela acaba me rendendo o que eu faço em um ano de trade. Você está entendendo? Então por que eu vou gastar minhas energias todas ali? Ok, eu opero esse mercado, eu vivo desse mercado, eu alcanço o maior número de pessoas desse mercado, mas meu grande interesse de 1.000 pessoas que estão assistindo, por exemplo, seria que eu conseguisse fazer negócio com 5, com 10, e a maneira que eu tenho é fazendo esse tipo de conteúdo. É continuando no meu primeiro amor, que é o trade. Mas muitas das vezes os caras aqui criticam. Quanto você acha que das pessoas que vão te criticar aqui, porque você não, de repente, tá com o canhão virado pro day trade? Muitos. Vão te criticar aí bastante aqui, viu? Você pode ter certeza disso, certo? Mas é porque, pô, é sobre patamares. A gente vai jogando outro jogo, né, com o decorrer do tempo. Mas, pensando nisso, o que você pensa hoje sobre essas pessoas que estão começando com o mercado de trade? Você acha, pô, cara, não mexe com isso mais não. O que você pode falar pro cara ali? Eu acho que exige a organização financeira que o cara tem que ficar muito atento. Então eu vejo que a maioria dos casos o cara começa com dinheiro primeiro que ele não pode perder. Então, por exemplo, lá no caso da pandemia, o cara pegava o auxílio emergencial e jogava no trading. Então, eu confesso que eu tive uma sorte muito grande, porque quando eu comecei com 17, 18 anos, se desse merda, eu morava com meus pais. Então não tinha um grande risco. Se desse uma merda, era guri novo, entendeu? Então, dane-se, não tinha aquela ansiedade a mil na minha cabeça. Hoje em dia, um cara que vai começar com day trade, ele tem que ter um pensamento de como que eu uso isso, não para substituir a minha renda atual, mas fazer um caixa extra, mensalmente ou semanalmente, usando um dinheiro que eu não vou precisar para pagar alguma conta. E aí disso, ele começa a se desenvolver com mais tranquilidade, que eu acho que o jogo do trade não é necessariamente um jogo de técnica. Cara, a técnica não é tão difícil assim, é muito simples, por sinal. Falei isso no começo do vídeo. Exato, é um jogo mental, é um jogo de cabeça, de mentalidade, de você controlar a tua ganância, assim como eu não controlei lá atrás e quebrei, você controlar a tua operação, teu gerencial, ter disciplina, só que isso é muito difícil, velho, porque não tem ninguém pra te cobrar. Enquanto tu é CLT, se tu foge um pouquinho da raia, teu chefe vai lá, porra, volta pra cá. E quando você não tá? É você se olhando no espelho e muitas vezes o ser humano tem a dificuldade de assumir a responsabilidade e a culpa. É dolorido você falar, doloroso, porra. Errei, caguei. A gente fica com vergonha às vezes de falar pra nossa esposa, pô, pros nossos filhos, chega e fica o cara fechado, a mulher já fala, porra, perdeu, né? Isso vai criando ali uma série de angústias e ansiedades. Nesse meio tempo o cara já falou pra todos os amigos, porra, vou ganhar dinheiro com isso daqui, se ele não ganha, tem que se provar. Ou seja, força mais ainda. Ele vai forçando muito essa barra, que deveria ser algo que vai trazer liberdade, só que na verdade coloca ele numa prisão e numa amarra de
responsabilidade de executar o que ele falou que ia executar. Então isso pesa muito. Então o que eu falaria pra esse cara que tá começando hoje? Velho, começa com dinheiro que tu pode perder. Talvez o dinheiro que tu vai botar no tigrinho, que tu sabe que tu vai perder, coloca pra cá, pelo menos aqui tu vai ter uma possibilidade de ter uma profissão. Porque por mais que o trading seja visto como aposta pra muitas pessoas, lá nos Estados Unidos, os caras são fera nisso, pra eles é algo altamente alto nível, profissão real mesmo. Os caras literalmente encaram o day trade não como um side hustle, mas de verdade como algo que eles vivem e querem ter projeção para isso. Então eu acho que o day trade ele é literalmente a porta de entrada para o mercado financeiro. Muitas pessoas pensam que é opções binárias, mas não é. Opções binárias é ali a escória disso e nem mercado financeiro é esse negócio, é de fato o trading. E tendo um pouco de noção de risco e gestão emocional, o cara consegue sim ter um pouco de sucesso. E disso, levanta a caixa e começa a pulverizar isso em outras áreas. Eu diria isso pro Foi o cara. que você fez também, né? Exato. Hoje, eu percebi uma coisa, não sei você, mas imagine que sim. Hoje, o dinheiro que a gente guarda paga nossas contas de uma forma que faz com que a gente tome risco. Exato. Às vezes, não igual a gente tomou risco lá atrás, mas o que a gente já construiu nos ajuda a não precisar operar mercado todos os dias. Exato. É ponto, é isso aí. É isso. E antes de fazer 2 perguntas para você joga golfe? Jogo, adoro jogar Vai lá, golfe. almoça lá. Acha que o golfe te ajuda de alguma maneira? Certamente. Tipo assim, eu digo, não somente em fazer network, porque o network do golfe, que eu percebi, dá licença, oh, my friend, aqui é o putter do my friend. Eu percebi o seguinte, no golfe, cara, as pessoas pensam assim, você vai fazer negócio. Mas quando você chega lá, ninguém quer fazer negócio com você. Cara. Não. Não é? As pessoas falam assim, você tá jogando golfe porque basicamente você vai tentar fazer algum tipo de negócio com alguém ali. Mas não é verdade, cara. Olha, quase. Quase, hein? Não é verdade, porque lá no golfe, basicamente, aqueles tiozinho lá, cara, o cara quer ir ali pra se divertir, sabia? Ele quer ficar fazendo negócio com você, não. Ele quer fugir de trabalhar, velho. Quer relaxar. Então, de onde surgiu o golfe pra você? Bom, primeiro que eu tenho 2 imóveis que são literalmente dentro de um campo de golfe, praticamente. Campo Olímpico, eu vi lá. Campo Olímpico de golfe no Rio de Janeiro. Eu moro num condomínio chamado Reserva Golf. Então, a vista do meu apartamento é todo um campo de golfe. E a minha casa de Angra dos Reis fica dentro do campo de golfe também. Então, eu sempre tive meio que essa proximidade com o esporte. Sempre achei um esporte altamente elegante, um esporte que faz você ter que ter uma paciência gigantesca e uma certa disciplina muito forte também. Porque aqui também é puramente técnica, né? Mental. É mental, aqui é jeito, não é força. Não é força. Você viu aqui que eu mandei aqui, chegou aqui, voltou. É jeito, não é força. E você pensa que você vai conseguir acertar essa bolinha de forma rápida aqui, irmão? Não é bem assim, não. Aí ele passou, viu? Pênalti pra ele. Tá? É muito difícil acertar a bolinha, por sinal, cara. A galera pensa que o golfe é fácil. Parece, mas o que o cara erra, a bolinha e levanta grama, levanta... É surreal. Como é que funciona a sua rotina hoje? Que você tá morando em São Paulo, né? Exato. Então, como é que tem sido hoje a sua rotina aqui? Porque eu imagino que no Rio deveria estar um tédio danado, né? Você quis vir pra cá? Por que você quis vir pra cá? No Rio de Janeiro nós vamos conforto. E de certo modo a gente cresce no desconforto. Eu sempre gostei de São Paulo, pra falar a verdade. Sempre fui apaixonado pela cidade, sempre me trouxe uma energia de construção, de crescimento. O cara que tá em São Paulo e fica parado, ele é engolido, um trator passa por cima dele. Digo, o sistema. Aqui você já não é o maior, né? Aqui você já não é o maior. Então acabou. Você nesse meio tempo acaba se deparando com vários desafios. Então, a minha rotina hoje basicamente é estar segunda-feira em São Paulo, estender até sexta-feira por volta ali do início da tarde, após o almoço, onde eu tô com o meu time, minha equipe aqui no escritório. E aí na sexta-feira eu vou para algum lugar, seja Rio de Janeiro, minha casa, seja Angra dos Reis, seja Gramado, seja Balneário Camboriú. Essa é a rotina. Aqui, em termos de dia a dia, academia às 7h30 da manhã, até umas 8h30, venho direto pro escritório da academia. Tá morando aqui perto? Tô morando aqui por perto, aqui na região do condado. E daí
estendo aqui, sem hora para terminar. Por exemplo, hoje a gente deve sair meia-noite daqui. No início do último trimestre, a gente tem nossas metas para finalizar o desenho delas. Você não sabe, hoje é dia 1º de outubro. Exato, é isso aí. Então é uma rotina cansada, é uma rotina cansativa, uma rotina onde eu chego em casa, no meu apartamento aqui, eu, deito, capoto, durmo, dia seguinte estou de novo. Essa é a pegada. Fora mercado, né, que se hoje você, pelo que eu entendi, tá jogando um jogo muito mais de wealth, produzir grana em cima de patrimônio, obviamente você tem uma parcela de ganho infinitamente maior do que Exato. simplesmente pegar um celular aqui e operar mercado. Fora isso, quais são os seus objetivos? Você casado? Casar? Eu sou solteiro. Ai, que detalhe! Solteiro? Até ontem você era casado? Noivo? Homem sorteiro. Então nem vou te perguntar de filho, porque, quais são os seus objetivos? Meus objetivos, Família tenho 32 anos, né? 32? Então, meu objetivo é, daqui uns 3, 4 anos, ter uma criança, ter um filho, começar a também pensar nesse legado, né? O que vem depois de mim, isso é importante. Afinal de contas, é o que a gente prega aqui, né? A gente fala sobre perpetuidade. E um cara sem filho não dá, tá trabalhando com perpétuo. Com legado e com essa... Você é cristão, católico, espírito? Sou cristão. Cristão, boa. Frequento a Lagoinha de Alphaville, por sinal, pertinho da tua casa. Todo dia de manhã leio a palavra ali. Tem 2 livros que eu gosto muito. Um é do David Leonardo e outro é do Júnior Costirola, Café com Deus Pai. Virou meio que uma rotina e é muito bom acordar, ter uma boa leitura. Eu não mexo no celular quando eu acordo. Eu acho que é uma drenagem. Isso daqui, hoje em dia, é o maior... de energia, drenagem de energia. É o maior drenador de energia, é o maior estimulador de ansiedade. É o maior, aterrorizante, assim, da nossa mente. Então, acordo de manhã, não mexo no celular. Vou direto tomar meu banho e depois ali vou direto fazer um momento de contato com Deus, né, que eu acredito. Leio muito. Eu leio muito sobre lei da atração, sobre mentalidade. Eu acredito que isso de fato, a gente é co-criador da nossa vida, da nossa realidade. Eu acho que a gente tem o potencial de ser verdadeiramente o capitão do nosso destino. A gente tem esse poder, que a gente é parte do todo, então a gente tem ali também essa capacidade de co-criar. Acredito e confio muito nisso, tive diversas provas desse fato. E no mercado de trading, finalizando, no mercado de trading, a gente não tem muito network, sabia? Tipo assim, quase zero, né? Você não tinha também? Não tinha. Zero. E agora você está vendo que você precisa de um network forte. Exato. Porque você precisa estar em boas rodas. E o que você tem feito para você estar num bom network? Assim, tipo, frequentando algum mastermind, frequentando Cara, a primeira coisa... pode falar pros caras. A primeira coisa, eu saí do Rio de Janeiro, né? Pra quem tá no mercado financeiro, tá no Rio de Janeiro... Aposentado ou quebrado? Ou é verdade aquilo lá? É verdade, ou herdeiro. O herdeiro. É claro que existem casas grandes lá, tem escritórios de assessoria, consultoria, o Elf lá no Rio de Janeiro, mas, cara, as coisas acontecem em São Paulo, não dá pra ser hipócrita ou deixar isso de lado, então tem que ter uma posição aqui. A primeira coisa que eu fiz foi vir pra cá. Sim. Segunda coisa é entrar em grupos de mastermind, grupos de networking de empresários. Isso é muito importante, viu, gente? Demais. Se você não tem network, pague pra... É só observar um pouquinho da história que ele contou aqui. Primeiro, tudo começou, tudo relacionamento. Tudo começou com o Igor ali, né? Lógico, o marketing digital em si. Depois grupo do Érico, depois agora está, né? No G4. No G4. Exato. Então, assim, eu acho que isso é muito importante porque você conecta com pessoas que podem te levar para o próximo nível porque estão no próximo nível. Assim como pessoas se conectam contigo, tu também leva elas para o próximo nível. Então, essa necessidade de conectar, de relacionamento, de fazer um networking, porque a gente acaba sendo a média de quem a gente anda. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem está no teu meio, no teu círculo. Então, por exemplo, aqui nesse escritório, a gente vai fazer muito networking aqui, fazer muitas confrarias aqui. Seja confraria de vinhos, confraria de relógio, confraria relacionado a coisas que têm interesse para esse público, para que a gente esteja num ambiente guarda baixa e poder trocar realmente ter um relacionamento mais aberto. Poxa, pra gente finalizar, no mercado de trading,
Se você já tem um carro, você já é diferente de grande parte das pessoas, consequentemente você consegue vender mais aquela vida. Muitas pessoas fazem isso. Agora a régua aumentou, irmão. Para você conversar com alguém que tem patrimônio, o cara já é muito mais sofisticado. O cara fala de relógio, o cara fala de vinho, o cara que fala de casa e família. Exato. Eu vi que você tá com uma baita máquina na mão aí. Sim, sim. Gosta de relógio? Eu gosto muito de relógio. A gente tem fases, né? Fase da... Teve a fase que eu gostava muito de carro. Aí, porra, tinha carro pra caramba. Sim. Aí comecei a enjoar de carro. Comecei a falar, porra... Não deixa muito dinheiro parado, né? Muito dinheiro muito parado. sentado e muito dinheiro. É muito ilíquido. Não tem liquidez. E aí, nesse mundo, nesse centro empresarial, a gente percebe o quão forte é você ter relógios. E aí, eu comecei a comprar muito relógio. Comecei a me apaixonar por ter uma coleção bacana de relógio, etc. E aí, nesse meio tempo, comprando muito relógio, eu comecei a perceber que o cara que gosta de relógio também provavelmente é um cara que tem patrimônio, principalmente um relógio desse, né? O cara que tem um Patek no pulso é um cara... Dá um zoom na máquina. Emergente. Rolex. Eu tô no emergente. De acordo com o Pablo Marçal... Meu próximo, de acordo com... O próximo nível meu é um Patek. Eu não sei se eu vou chegar a querer um Richard Mille na vida um dia, mas um Patek eu vou querer. Só que já é meu grande objetivo ali. Eu acho que... enfim, eu acho que eu ainda fui falar igual ele, então não fui desbloqueado ainda não. Mas talvez serei um dia. Diz o homem que Cássio é relógio de trabalhador, Rolex de empreendedor, Patek de empresário e o Richard Mille do desfrute. Do desfrute? Assim, você viu que foi do caramba esse aí. Você viu que o próprio Geração de Valor lá, ele comentou o corte dele? Do relógio. Do relógio? Sim, sim. E, pô, o corte foi bem difundido entre as pessoas. Cara, a gente precisa entender o círculo e o lugar que a gente anda. Então, de fato, eu concordo com o que o Flávio falou. Porque ele fala o seguinte, cara, se você tem 40 anos e você não tá com um relógio forte no teu pulso, sentando numa mesa de reunião, você tá dando um statement. Você tá falando, cara, eu não tenho sucesso. É isso aí. E aí a pessoa fala, porra, mas é só um relógio, o Bill Gates não usa relógio. Dane-se. Não importa. Aquilo ali é um artigo necessário para você poder... É como se fosse literalmente uma afirmação. Dei certo, estou aqui, eu tenho um relatório aqui, eu tenho um histórico, tenho um lastro. Isso de fato é muito importante. Então, respondendo a tua dúvida sobre relógio, eu comecei a comprar muito relógio e alguns amigos começaram a comprar meus relógios. Sim, aí um trade, acredito. Um trade, exato. O cara tá com trade na veia. Então, por exemplo, eu comprei um outro RM, que é um RM mais de entrada, que é o 010. Um RM aqui, se tu vai comprar isso em alguma loja, você vai gastar uns 750 mil. Esse é o preço do relógio. Eu consegui comprar de um cara por 560. Comprei, botei no meu pulso, fui circular no meio que eu tava, um cara botou no pulso, eu gostei. Falei, pô, então compra. O cara pagou 800 mil reais no relógio pra ter na hora, tipo, tava no preço dele já. E eu pensei, cara, peraí, eu comprei por 560, vendi por 800, fiz um trade e pouco tempo depois o cara trouxe custódia pra Ports Capital. Ou seja, eu falei, cara, peraí, isso aqui é o novo e-book, é o novo funil de entrada. Tem um funil, o cara vende relógio, vem pra confraria, e aí nisso ele acaba gerando relacionamento e traz dinheiro pra cá. Boa. Ó, eu vou dar... O Herbert, ele vai representar todas as pessoas que estão assistindo aqui. Ele vai fazer uma pergunta pra você pra gente finalizar. Faz aí, Herbert, vira assim pra você e faz a pergunta aí. Se vira nos 30. Você já aprendeu isso já, em supetão. Não, antes de mais nada, me dá aqui, por gentileza, por favor. Olha a elegância do my friend. Isso é porque ele não colocou o óculos dele ali, ó. Não, hoje não, tá? Faz a pergunta pra ele então aí. A maior pergunta que eu tenho hoje pra você, cara, eu diria que muitas pessoas vendo e seguindo o caminho no qual você vendia ali, elas acabaram se estrepando no erros delas. E eu gostaria de saber, hoje em dia, você, com essa sua linha, com essa sabedoria que você adquiriu ao longo do tempo, como você interpreta isso na sua carreira? Essa é uma boa pergunta. Aprendeu comigo. Vamos lá, eu acho que
tem os ônus e os bônus de tudo isso, né? Então, se a gente vai olhar para só o lado ruim, a gente percebe que, pô, de fato, muita gente começou a fazer operações com day trade, veio com aquela ideia de, pô, vou ficar rico do dia para a noite, chegou e viu que isso talvez não seja tão possível e ficou pelo caminho, certo? Por outro lado, também foi a porta de entrada para o cara descobrir um mundo novo, onde ele agora está se inserido no mercado financeiro e no mínimo ele tem uma conta em corretora. Então, se a gente tem hoje 6 milhões de pessoas que estão na bolsa, eu, sem demagogia, me sinto orgulhoso de ter trazido alguns milhões para dentro desse negócio por conta de todo esse marketing, toda essa movimentação. Mas se a gente for olhar exclusivamente para taxa e estatística, por exemplo, como a própria FGV fala que 95% das pessoas ganham dinheiro com day trade, quer dizer, pedem dinheiro com day trade, e apenas 5% ganham, a gente se depara com uma coisa interessante. 5% é uma puta, é uma baita de um percentual. Como eu falei no começo, minha mãe foi ser atriz. A gente foi pro Rio de Janeiro em busca do sonho dela. Quantos Cauã Raymonds tem na Globo? Quantas Letícia Spillers tem na Globo? Eu lembro que eu ia para ela pra porta da Globo e tinha filas quilométricas de figurantes ali em busca de um sonho de ser atriz. Assim como tinham filas quilométricas de pessoas em busca do sonho de ficar milionário com day trade. Quantos de fato conseguem? O percentual é muito menor do que 5%. O jogador de futebol, nosso filho, quando ele é criança, quer ser o Neymar. Quantos Neymars a gente tem? Então, se a gente for olhar puramente estatisticamente, 5% ganha dinheiro com isso, é um percentual fabuloso. O que faz você fazer parte desses 5%? Conhecimento profundo da área, entender a técnica, ter um domínio total da tua emoção, porque o negócio mexe diretamente no teu brio, você fica ansioso, você sente glória, você sente o maior do mundo, você fica com medo, tu sente, porra, defasado no final do dia porque você perdeu, envergonhado por ter tomado uma decisão errada, mas no final das contas, o day trade é maravilhoso porque você é o único responsável pelo teu resultado, não é o mercado que quis pegar teu stop, não é qualquer outra coisa, foi a tua decisão de entrada, de comprar, de vender, que gerou aquele resultado. Então eu diria que o day trade, ele pode ser visto também como uma grande aula de fortalecimento de caráter, de forjamento de fato do cara que tá ali, porque é difícil. E o cara que consegue vencer nisso, ele, porra, se torna de fato ali um herói e até um homem melhor, digamos assim, com mais disciplina, quase que um treinamento militar é esse negócio. Então, se eu pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, eu acho que o que eu faria de diferente seria ter colocado mais dinheiro, porque talvez a gente teria 10 milhões de pessoas hoje na bolsa. Foi ousar. Oh, mas de verdade, obrigado, viu, pelo papo aí. Tamo Sei junto. que eu vou bater um papo contigo aqui ainda, mas isso é bom porque mostra para as pessoas que estão Um outro lado, assistindo exatamente um outro lado do, né, do trade por si Exato. só. Né? Mas obrigado pelo papo aí, obrigado Isso. por transmitir conhecimento para a turma aí. Não, tamo junto. E se você gostou, my friend, curte esse vídeo aí, compartilha, comenta, porque pra gente aqui o grande motivador é, sem dúvida, trazer um conteúdo aí para vocês. Valeu? Valeu! Tive o papo com o Suriel, vocês viram aqui. A ideia primordial minha ali, comentei antes com vocês, era saber um pouquinho de como ele está pensando, como ele pensa, como foi a trajetória dele, para mostrar até mesmo para vocês viram ali que eu nem perguntei, você opera o quê? Ah, você opera Brasil, você opera índice, você opera dólar? Eu não fiz esse tipo de pergunta, vocês perceberam? Eu fiz perguntas como qual a estratégia que você utiliza. Mas olha que legal, se você for perceber, dando um resumo ali da vida dele, o que eu entendi, ele operava o mercado americano, depois eu comecei a operar Brasil, depois operando Brasil, ele começou a produzir conteúdo, lembra, o mestre do Ken não aparecia, feio, deve ser não, eu lembro, feio pra cacete, colocou dente, né, não? A harmonização facial começou a aparecer, veio a pandemia, pô, o cara fez um primeiro lançamento, 300 mil, depois outro lançamento, vendendo curso pros outros. Ah, mas é um vendedor de curso. Irmão, não quero saber isso, eu quero saber como foi a trajetória, como pensa e, enfim, qualquer maneira que, né? De uma forma ou de outra, você que está aí, você conheceu um pouco do rapaz, ou então, enfim, para mim, ali, em termos de empreendedorismo, poxa, de 10 palavras que ele falou, 8 fizeram sentido, 7 fizeram sentido. Queria saber ali, então, para mim, me agrega bastante. Queria agradecê-lo aqui, até publicamente sobre isso, se ele estiver vendo esse vídeo. E para você ver a trajetória de um day tradista que hoje pensa de uma forma diferente. E essa forma diferente
também é a forma que você tem que pensar. O day trade só é um trampolim para sua riqueza. Pensa nisso. Depois, para passar alguns anos, por mais que você não queira empreender ou algo do tipo, alguma coisa vai ter que pagar suas contas. Seja o patrimônio que você conseguiu com day trade e hoje é monetizado através de renda fixa, certo? Ou simplesmente outros negócios que você venha a se desenvolver. Agora, não fique somente atrelado ao mercado de day trade. Isso não. Sabe por quê? Porque é muito pobre você pensar isso. Tá? Esses dias saiu um corte meu, day trade é para os pobres. Mas é que é para os pobres. Grande parte de nós, certo? Quando estamos iniciando, somos pobres. Na medida que você consiga absorver um patrimônio, certo? Você não pensa somente em day trade. Eu, falando com vocês aqui, já fiz minha boleta do dia, eu separo as minhas manhãs de 10 ao meio-dia para produzir isso. À tarde eu saio para fazer o que eu fiz aqui agora, exato momento. Vim trazer a Carol também fez uma visita para ele lá aqui na Genial. A ideia é que a gente vai fazer um happy hour ali, até porque a gente quer desenvolver um projetinho legal aqui na Genial. E aí a gente vai fazer um happy hour com a turma, que já desenvolveu esse projeto. Então é isso. Gostou desse vídeo? Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa o feedback. Diga para mim aqui quem que vocês querem que eu traga para cá para você absorver a mentalidade dessa pessoa. Ah, mas essa pessoa só fala de trade. Não tem problema. Comenta aqui. Eu vou entrar em contato com essa pessoa e vou dizer: fulano de tal pediu para que eu te procurasse para que você trouxesse um conteúdo aqui pra gente. Clica aqui, deixa sua curtida e ó, o YouTube me avisou que mais de 50% das pessoas que assistem esse vídeo não são inscritas no meu canal ainda. My friend, se inscreve no meu canal, vai lá, ativa o sininho, isso aqui é importante pra gente, na ideia de alcançar o maior número de pessoas. Valeu? Até o próximo vídeo.